vocês, com a igreja, sobre isso, porque eu entendo isso algo tão importante, tão maravilhoso. Imaginar que as pessoas às vezes dizem, Jesus é tudo. Mas eu não gosto dessa fala, eu acho que você também não deveria gostar. Quando a gente diz que Jesus é tudo, como eu já disse, parece para mim que Jesus não é nada, né? Você não sabe definir nada a respeito de Jesus, do que de fato Ele é. Então essa série de mensagens convida você a refletir sobre isso. Jesus é muito mais, mas muito mais do que você pensa. E eu quero nessa noite pensar contigo neste tema, resistindo ao pecado e aos enganos da religiosidade, seguros e guardados pela porta da salvação. Eu escolhi nessa série de mensagens, né? Eu nunca tinha feito isso, cada vez eu fico criando alguma coisa nova, fazer frases compridas para o título da série, não é? Então, não sei o quanto dá para guardar. O pastor falou sobre resistindo ao pecado, alguma coisa da porta da salvação, né? Então anota aí, né? Em algum lugar, tira uma foto da tela. Mas, na verdade, esse é o conteúdo da mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Eu estou falando sobre os 7 eu sou ditos por Jesus no Evangelho de João. Nós já falamos sobre o pão da vida, já falamos sobre a luz do mundo, e nessa noite eu quero falar sobre a porta das ovelhas. É João capítulo 10, versículo 7. Lá diz assim: então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado pelas canções maravilhosas que nós podemos cantar ao Senhor aqui nessa noite, obrigado pela igreja reunida, pelo tempo de celebração e louvor. Queremos, Deus, a tua bênção sobre nós agora também, na transmissão da sua palavra. O poder está na palavra de Deus, o poder não está em mim, o poder está na palavra do Senhor. Eu sou apenas um instrumento para ser usado pelo Senhor nessa noite, para transmitir essa mensagem poderosa, que é a palavra do nosso Jesus. Que Ele seja glorificado em todas as coisas, tudo é para a glória dele, em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, nessa série de mensagens, eu estou buscando refletir, chamando você para refletir comigo, além desse pensamento comum das pessoas a respeito de quem Jesus é. Eu não desejo que você seja um cristão de apenas ouvir falar sobre Jesus, não é? De conhecê-lo de forma rasa. Mas eu quero que você conheça Jesus por todos os meios possíveis que você puder aprender, que estão apontados na Bíblia, ou seja, a respeito de quem Ele é. E aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus faz 2 declarações muito importantes a respeito de si. Ele diz que Ele é a porta das ovelhas, nesse versículo aí, né, no versículo 7, e depois ele vai dizer que Ele é o bom pastor, lá no versículo 11, que certamente é a minha próxima mensagem. Mas nessa mensagem a gente vai pensar apenas nessa primeira menção aqui de Jesus. Jesus aqui nesse momento, segundo o Evangelho de João, ainda está enfrentando os fariseus, aqueles mesmos que apontaram Jesus quando Ele curou aquele cego de nascença no domingo passado, na pregação do domingo passado, não é? Então, quando eu preparava essa mensagem, quando eu estava estudando isso aqui nessa semana, eu sempre preparo a mensagem na terça-feira. Então, quando eu estava estudando essa mensagem, eu me lembrei que há alguns anos eu postei num blog, naquela época dos blogs, né? Ainda tem, né? Mas ele já era, né? Mas enfim, eu tinha um blog e eu postei lá o resumo de uma matéria que eu havia lido no Jornal Batista. Não lembro de quando, mas eu lendo o Jornal Batista, achei aquela matéria, achei aquilo muito interessante. Eu peguei aquela matéria, coloquei ela, né? Disse, olha, uma matéria do Jornal Batista. Colei a matéria lá e depois escrevi algumas palavras. E na época, eu me lembro que eu dei o título para o meu texto, a seguinte frase: estou indignado. Porque era por aí que o texto do Jornal Batista dizia. Então eu queria ler para vocês o texto, eu procurei isso de novo e eu trouxe aqui para ler para vocês. Então diz assim o escritor daquele texto, tão indignado quanto eu. Eu não coloquei ali, tá? Porque não vale a pena colocar ali. Então eu só quero que você acompanhe a minha leitura. Os milagres iriam acontecer com a chegada do apóstolo de Deus. Um vizinho que está em estado terminal com câncer no estômago foi levado ao palco onde estava o apóstolo. Antes, porém, recebeu um carnê para contribuir e sustentar o ministério do tal apóstolo. Primeiro o carnê, depois a oração e em seguida a cura. Sem carnê, Deus não responde. Terminada a oração poderosa, o vizinho foi declarado curado. A família o trouxe de volta ao lar e ao leito de dor. Semanas depois, médicos em Campinas
removeram o seu estômago, que estava todo tomado pelo câncer. Campinas é uma cidade de São Paulo, para quem não conhece, embora acho que todos conhecem. A vida dele está definhando, mas o carnê está em dia. Quem sabe depois de quitado a cura virá. As vítimas das pseudo-curas não conseguem crer em Jesus como o único Salvador. Elas se sentem ludibriadas. Por Deus. Afinal, o homem de Deus declarou a cura e Deus não a executou. O missionário tem bom coração, mas Deus é cruel, pois não atendeu a súplica do santo homem de Deus. E aí eu acrescentei ao texto algumas palavras. Eu disse assim: neste momento me vem à mente as palavras do apóstolo Paulo, homem de Deus, mas tão pequeno e servo quanto eu. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Amém? Gente, é estarrecedor o que a gente vê acontecendo ao nosso redor, quando o assunto é religião, igreja, pastores, ministérios. Estava sentado ali antes do culto começar, conversando com com o Elisiel. Misael do restaurante, né? Quem não foi lá ainda, vai lá, né, Misael? Lamane, Joaquim Nabuco, lá perto da Caixa Econômica. Vai comer lá, você vai ser abençoado. Uma comida deliciosa, feita pelo chefe, Misael, tá bom? Mas eu estava falando com o nosso contrabaixista, Elisiel, ali no começo do culto. E eu estava dizendo para ele assim: cara, eu vou pregar uma mensagem hoje que não é fácil. Não é uma coisa fácil, porque a gente vai falar sobre falsos profetas. Então, é estarrecedor o que a gente vê acontecendo hoje, em nome de Deus. Cada dia a gente vê surgir uma novidade no mercado gospel. Às vezes o pessoal manda as coisas para mim, até, né, lá no Instagram, né? Vamos mandar isso aqui pro pastor. E eu leio e falo, eu olho e falo, não, cara, não é possível. Isso aqui não é verdade, cara. E às vezes não é, às vezes é brincadeira. Mas parece loucura, às vezes é verdade. E cada vez mais os movimentos religiosos estão aprisionando as pessoas, e muitas pessoas têm vivido debaixo de um jugo, debaixo de um conjunto de regras. Então, como é difícil a gente viver no tempo que temos vivido, não é mesmo? Mas isso nunca foi o que a gente viu na pessoa de Jesus de Nazaré. No ministério terreno, Jesus ajudou pessoas, andou entre todos. Jesus viveu uma vida de renúncia, uma vida de abnegação, não é? Jesus usou estratégias para cada pessoa, em cada circunstância, em cada situação. A sabedoria de Jesus era incrível, não é? E ele sabia lidar com todo tipo de gente, cultos e incultos, ricos e pobres, homens, mulheres, párias da sociedade, gente bem colocada. Jesus sabia conversar com todo mundo, tinha uma palavra específica para todo mundo, e Jesus não ficava evocando para si nada, até chegar o momento certo dele fazer isso. Você se lembra que há momentos em que as pessoas falam, e Jesus disse assim, não é chegada a minha hora. Ou às vezes Jesus saía do meio da multidão, né? Quando ele fazia um milagre, então tipo, essa é a hora do show. É na hora do show que Jesus saía do palco. E aí Jesus ia embora e ninguém encontrava mais o homem que havia feito aquele milagre. Porque Jesus não estava interessado nisso. Mas os opositores de Jesus, esses caras não deixavam Jesus em paz, não é? Então Jesus mostra aqui, e ele vai falar nessa história agora, sobre a diferença do bom pastor e do mau pastor. O bom pastor, Jesus diz que ele dá vida pelas suas ovelhas. Os fariseus eram maus pastores. Eles estavam mais preocupados com eles mesmos e não estavam preocupados com as ovelhas. Então eles literalmente jogavam fora as ovelhas. Você se lembra do cego de nascença, né? Uma ovelha legítima, um judeu, um homem que carecia de ajuda, de apoio. Ele tinha sido expulso da sinagoga dos judeus. Lembra que eu falei domingo passado? É mais ou menos assim, olha, na minha igreja você não entra. Olha, você não tem nível para participar da minha igreja, não é? Então eles põem aquele homem para fora. Mas Jesus, o bom pastor, procura aquele homem na rua onde ele estava, porque ele foi expulso da sinagoga. E ali Jesus conversa com ele, e aí Jesus o traz para si, e ele entrega a sua vida para Jesus. Ali há conversão. Então Jesus ensina que ele é o bom pastor e o lugar seguro.
Mas ele alerta nesse texto que existem maus pastores que também lidam com a fé. Eles têm aparência de bons e por isso as pessoas se confundem, mas na verdade não são nada além de ladrões de recursos e assaltantes de corações. É o que esses homens são. Então eu queria pensar com você nessa noite sobre isso, para que você olhe para a sua vida, a sua relação com Deus, a igreja da qual você faz parte, seja esta ou outra, a liderança que é exercida sobre a sua vida, do pastor e dos demais líderes da igreja, o pastoreio que você recebe da igreja como comunidade, seja como for, e acima de tudo, a sua relação direta com Deus, o Supremo Pastor. Ao final de tudo isso, é importante que você chegue à conclusão de que você está no caminho certo, ou se não está, que você tome um rumo na sua vida para ouvir agora, tão somente a partir de agora, a voz do bom pastor. Amém? A primeira coisa que eu queria falar para você nessa noite, a primeira afirmação é o pastor em quem você pode confiar. Jesus é o pastor em quem você pode confiar. Então, nos primeiros 6 versículos de João 10, Jesus apresenta aqui um ensino no qual ele contrasta esse ladrão e o pastor das ovelhas. E é importante a gente pensar que esse ensino, ele só pode ser compreendido se a gente pensar um pouco no aspecto pastoril daquela época. Isso não é uma coisa muito do nosso dia a dia, não é? A gente não sai aí do outro lado da rua e tem um pasto, isso aqui é uma cidade. Então é difícil a gente ver ovelhas por aí. Acho que se a gente for ali pelo caminho do vinho, talvez, aí na área rural, a gente pode ver alguma coisa. Mas não é uma coisa comum na cidade, né? As pessoas que estão aí em Curitiba, por exemplo, não vão ver isso. Mas a gente sabe um pouco a respeito disso, mas é bom a gente olhar aqui para a Bíblia, ou para o contexto histórico em que a Bíblia foi escrita, aquela época, de como é essa relação do pastor e das ovelhas. Então, quando a noite caía, o pastor, ele levava as suas ovelhas para algum lugar seguro, e esse lugar era um lugar normalmente cercado por rochas, por pedras, ou por pequenas montanhas, ou até por grandes montanhas. E aí, como não tinha um portão, porque era noite, e ele estava levando as suas ovelhas para um outro lugar, para um outro pasto, então o que o pastor fazia? Ele ficava à porta da entrada, onde havia o lugar por onde as ovelhas haviam literalmente entrado, não é? E por onde elas sairiam também. Então, quem é a porta? O próprio pastor, porque não tem porta, né? Não tem porteira, então ele é que funciona ali como porta, ele que funcionava como porta durante a noite. Então, à noite, escura, as ovelhas poderiam ficar errantes e de repente sair, e o pastor perder as suas ovelhas. Então ele cercava o lugar da saída ou da entrada, para que as ovelhas não saíssem por ali. Bom, tem muitos ensinamentos no Antigo Testamento, trazendo comparações entre o povo e as ovelhas. E além disso, o povo de Israel era um povo pastoril. Então, lembra que eu disse no início que Jesus, ele sempre trabalhava com o conhecimento do seu povo, não é? Um homem totalmente contextualizado, Jesus, né? Engraçado que às vezes a gente fica preso a coisas do passado e Jesus usava as coisas do seu próprio tempo, né? E aí Jesus fala assim, ele usa essa ideia, o povo judeu entende muito sobre ovelhas e pastor, sobre o pasto, e Jesus vai ensinando a partir daí. E aí a gente vê no Antigo Testamento muitos ensinamentos a respeito do povo de Israel como o rebanho de Deus, não é? Isso certamente facilitaria o entendimento daquelas pessoas a respeito daquilo que Jesus buscava ensinar naquele momento para aqueles ouvintes. Bom, Jesus mostra então aqui a diferença entre o pastor e o ladrão de ovelhas. E o ladrão, ele não entra pela porta do curral. Ele escala paredes. Ele pula a cerca para roubar as ovelhas. Um outro título, né, que eu tinha pensado para essa pregação, mas como eu queria os títulos compridos, esse título não daria. Era assim, olha, não pule a cerca, entre pela porta. Esse era o outro título que eu tinha pensado. Então, esse pastor, que não é pastor nada, ele é ladrão, ele não é legítimo, ele é fake, na verdade. Ele não tem interesse em cuidar das ovelhas. Ele só tem interesse em roubar as ovelhas. Roubar as ovelhas e roubar das ovelhas. Ele quer tirar delas tudo que elas têm e quer tirar delas tudo que elas podem oferecer. O propósito dele não é servir as ovelhas, mas é servir-se das ovelhas. É sobre isso que Jesus fala. Mas o bom pastor não é assim. Jesus vai dizer que ele ensina os seus ouvintes quem ele, como o bom pastor, é para as ovelhas.
E ele faz isso de 6 formas. E eu queria mostrar isso para vocês, porque está nos primeiros versículos do capítulo 10. Então me acompanhe agora. A primeira coisa é que o pastor entra pela porta das ovelhas. Olha o que é que diz os versículos 2 e 3. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que o pastor tem intimidade com as ovelhas. Ele não é um estranho para as ovelhas. Ele entra pela porta. Ele não precisa de subterfúgio, sabe? Não precisa de conversinha, de esquema. O porteiro abre a porta para ele porque ele é legítimo. Ele olha na cara do pastor. E ele conhece o pastor e deixa ele entrar. O ajudante do pastor. O pastor carrega em seu próprio corpo o cheiro das ovelhas. E as ovelhas se identificam com ele. Ele não é um cara que está num palco intocável, onde ninguém consegue se aproximar, com quem ninguém consegue conversar, ou uma pessoa de quem as pessoas têm medo. Não, ele é alguém amado, querido, próximo, identificável e identificado. Uma segunda coisa que eu vejo aqui é que o pastor é reconhecido por suas ovelhas. Olha o versículo 3, ele diz: as ovelhas reconhecem a sua voz. Então era muito comum aos pastores daquela época, e eu li sobre isso, eu não entendo disso, tá bom, gente? Eu estudei isso para dizer a vocês. Nosso pastor conhece até sobre a área rural, né? Assistiu muito Globo Rural, né? Tem que estudar isso aqui, né, gente? Eu não sei essas coisas. Então era muito comum aos pastores daquela época colocarem vários rebanhos no mesmo lugar, não é? E aí cada pastor, olha que coisa interessante, chamava as suas ovelhas. E aí desse modo os rebanhos eram separados. Isso não é interessante? Então cada ovelha reconhecia a voz ou o som através do qual o pastor as chamava. Isso não é interessante? Então a ovelha distingue a voz do pastor da voz de estranhos. Sabe aquela coisa assim, olha, isso aí não é de Deus não. Então palavras lisonjeiras, estratégias de engano, não confundem a ovelha que distingue a voz do seu pastor. Então pensa sobre isso, vai aplicando aí, tá bom? Uma terceira coisa que eu vejo aqui no texto é que o pastor conhece as ovelhas, não apenas conhece as ovelhas, ele conhece as ovelhas individualmente. Versículo 13 diz: as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Então o pastor comum, ele contempla a multidão e se orgulha dela. Mas o bom pastor, ele vai além, porque ele trata e chama cada ovelha pelo nome. Então, isso aqui não é exatamente saber o nome de todo mundo. Talvez ele vai saber, mas talvez não. Mas é um relacionamento pessoal. É assim, olha, não é mais um na multidão, não é um número, não é mais dinheiro para o caixa, não é isso. É uma pessoa com nome, com personalidade, com sentimentos, individualidade. É alguém que tem uma história, e essa história é ouvida e respeitada, entende? Tem uma quarta coisa aqui. A quarta coisa é que o pastor guia suas ovelhas. Versículos 3 e 4. Ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Então, é interessante porque Jesus está dizendo que o bom pastor guia pessoalmente as suas ovelhas. Ele não terceiriza o trabalho, é ele quem faz. Ele mesmo conduz as suas ovelhas para fora. E a pergunta é, porque o texto fala, né? Então, para que lugar esse pastor leva? Ele conduz, mas para onde ele conduz? Para novos pastos, pastos verdejantes. Aqueles talvez já estão desgastados, já estão comidos, não é? Então ele leva para lugares verdejantes, crescentes, para desfrutarem de alguma coisa nova, alguma coisa bela, para onde elas possam se alimentar mais, para onde elas possam se alimentar melhor, para onde elas possam avançar, para onde elas possam enxergar além, junto daquele pastor e sob a orientação daquele pastor. Uma quinta coisa que a gente vê aí no texto é de que o pastor lidera suas ovelhas.
Olha o verso 4. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Então ele traz as ovelhas para fora, para um lugar não mais tão seguro, né? Porque antes havia um cercado. Agora ele traz as ovelhas para fora. Então elas podem se dispersar. Mas o que elas fazem para não dispersar? O pastor vai à frente. E elas ouvem, seguem e imitam o que o pastor faz. A liderança do seu pastor. O pastor vai adiante das ovelhas. Então isso significa que ele lidera as suas ovelhas. Veja que o pastor não induz as suas ovelhas. Não é essa a proposta. Liderar é influenciar e não subjugar. O líder, o que faz o líder? O líder abre portas, o líder abre caminhos, não é? Ele mostra o novo. Como eu gosto de dizer às vezes, gente, me deixa empurrar vocês um pouquinho mais para lá, não é? Empurra um pouco mais para frente, vamos dar um passinho mais para lá, para a gente olhar um pouco mais. Então o que o líder faz? Ele se arrisca, ele coloca às vezes até a cabeça dele a prêmio, num risco, porque pode não dar certo. Então quando ele se arrisca, pense no pastor, ele enfrenta predadores, porque ele está chegando num lugar novo, ele não sabe que tipo de animais existem ali, que podem atacar as suas ovelhas, mas não é por isso que ele recua, ele continua avançando, porque ele quer realmente que as suas ovelhas conheçam algo novo. É isso que o Senhor faz conosco. Então, ele quer, o bom líder, o bom pastor, ele quer levar as suas ovelhas para um novo estágio de vida, para que elas avancem, e que elas olhem para trás e depois elas possam dizer: olha o quanto nós avançamos, olha onde nós chegamos. O líder é o guia das ovelhas, é assim que o texto nos diz. E uma sexta colocação aqui, é de que as ovelhas se submetem à liderança do pastor. Ora, não valeria de nada se elas não obedecessem ao seu pastor. Mas, versículo 5, de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Então, ovelhas que reconhecem a voz que vem de uma liderança de amor do seu pastor, não seguem estranhos. O fato do pastor ir adiante das suas ovelhas e atrair essas ovelhas para perto de si, apresenta para a gente uma figura admirável da relação do mestre e do discípulo, porque eles andam lado a lado. Então o pastor caminha com as suas ovelhas, orienta as suas ovelhas, tem relacionamento com as suas ovelhas, conhece o seu nome, a sua história, a sua vida. Ele não é apático, pelo contrário, ele é simpático, ele é próximo, ele é verdadeiro para com as necessidades reais das suas ovelhas, respeita cada uma individualmente e tem paciência em ensiná-las ao longo da trajetória. É assim que Jesus faz, e é isso que Jesus está tentando ensinar para esse povo, porque haviam ali os falsos pastores, os falsos líderes, os religiosos dos dias de Jesus. E esses homens, o que eles faziam? Bom, esses homens estavam ali apenas para tirar a lã das ovelhas. Eles queriam apenas as regras embutidas, colocadas sobre as pessoas, regras que, fale a verdade, nem eles mesmos conseguiam cumprir. Então as ovelhas que reconhecem a voz que vem de uma liderança de amor, essas ovelhas nunca se desviarão do caminho. Aquilo que realmente faz sentido para nós, uma vida de discipulado, de mestre e discípulo, essa caminhada, isso pressupõe ensino e reciprocidade, não é? Porque o mestre que é mestre, ele também aprende com o seu discípulo, na medida em que eles vão trocando as suas ideias. É claro que o mestre está ali para ensinar, mas ele também, ninguém é tão sábio que não possa aprender nada, né? Jesus fala isso numa parábola, inclusive. Ninguém é tão sábio que não possa aprender nada. Ninguém é tão inteligente, tão culto, que não possa receber um novo ensinamento para o seu crescimento, ainda que seja de um discípulo. Bom, pensando nisso, nós podemos avançar então para o que eu coloquei como título, as palavras do próprio Jesus, a porta das ovelhas, porque Jesus fez essa comparação, só que como lemos aí no versículo 6, ninguém entendeu o que ele queria dizer. Quando Jesus contou aí as palavras dos versículos 1 a 5,
o evangelista João diz no versículo 6 que apesar de Jesus ter falado isso, as pessoas coçaram a cabeça, elas não entenderam aquilo que Jesus estava querendo dizer. Então Jesus afirmou de forma categórica, para que eles entendessem de uma vez por todas o que está no versículo 7. Pode colocar, ele diz: eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Jesus está dizendo algo assim: tudo que vocês ouviram aqui dos versículos 1 a 5 é sobre mim. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Então ninguém pode entrar no aprisco de Deus se não for por meio de Jesus. Não existe outra porta, não existe outro caminho. Não há outra porta, não há outro caminho, não é? Não há outro Salvador, não existe outro mediador. O próprio Jesus é a porta das ovelhas, não é? E eu estou tomando cuidado de não falar porta, porque isso é muito paulista, né? Então, vou tentar dar uma equilibrada aqui, né? O próprio Jesus é a porta das ovelhas. Não se trata aqui de uma doutrina, uma denominação, e nem mesmo de uma igreja, não é isso. A porta das ovelhas é Jesus. E o que nós temos quando nós passamos por essa porta? O que é que acontece com a gente quando a gente passa por essa porta? O texto vai mostrar para a gente. Eu queria mostrar isso para vocês. Isso é magnífico, através de 4 coisas que Jesus aponta. A primeira coisa é salvação. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então a salvação não depende de obras. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então sempre observe, e aqui vai a dica de ouro, né? Sempre observe o que está sendo pregado. Preste atenção na mensagem. Talvez você foi a uma igreja porque a música é extraordinária. E eu acho que a música precisa ser extraordinária numa igreja mesmo. A gente trabalha aqui para isso. O objetivo nosso é tornar a nossa equipe de louvor melhor, cada vez melhor, o melhor que nós pudermos. Isso faz parte do nosso projeto, do meu sonho ministerial, que tenhamos uma equipe extraordinária. E eu acho isso muito importante. A recepção é muito importante, e a gente quer que isso seja cada vez melhor. Por isso criamos o Acolher, para apoiar o trabalho dos diáconos, para ajudar a receber as pessoas. O relacionamento é muito importante, por isso temos pequenos grupos, para que as pessoas se tornem íntimas e haja uma relação na igreja. Agora veja bem, todas essas coisas vão perder o valor se a igreja não pregar a palavra de Deus verdadeira. Nada disso vai prestar. Pode ter uma música extraordinária, pode ter pequenos grupos bem legais, a gente pode ter um pessoal que sorri ali à porta para todo mundo que chega, não é? Mas se nós não tivermos firmeza, conhecimento da palavra, se a palavra de Deus não é pregada, essa não é uma igreja para você participar. Fique atento ao que está sendo dito, preste atenção às palavras que estão sendo ditas aonde você vai. Se você está sendo desafiado a dar mais, por exemplo, para receber mais, fuja dessa igreja. Isso não vem de Deus. Enquanto mais você der, mais Deus vai dar para você. Isso não é bíblico. Definitivamente isso não é bíblico. Não é que Deus não pode abençoar quando somos fiéis. É que isso não é uma moeda de troca. Então o Mateus pregou aqui hoje pela manhã, e ele falou sobre a história do jovem rico, e ele falou algo exatamente sobre isso. Qual é a situação ali? A situação é de um homem que queria, um jovem na verdade, que estava negociando. Ele achava que se ele cumprisse aquelas regras e fosse tudo certinho de acordo com a lei, estava tudo beleza. Ele estava pensando nas obras. Então, sabe o que é? Quando eu penso sobre o jovem rico, ele era muito bom de Excel, mas ele era muito ruim de vida. Então ele colocou tudo bonitinho na planilha, certinho, os 10 mandamentos, colocou as colunas, segunda, terça, quarta, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. E aí ele foi ticando todo dia. Não roubei, não matei, não furtei, não adulterei. Tá, beleza, tô quite com Deus, né? Mas não é nada disso. Jesus fala assim: a sua tabela de Excel não serve para nada. Na verdade, o que vai salvar você é a minha graça, é você entregar a sua vida para mim. E aí é por isso que Jesus fala: vende tudo que você tem. Jesus estava interessado no dinheiro dele?
Jesus continuou pobre até o fim, nasceu pobre e morreu pobre. Jesus não estava interessado no dinheiro daquele cara. Na verdade, o que Jesus está mostrando para ele, dizendo para ele é o seguinte: as suas obras não vão te salvar. Não adianta a tabela do Excel. Entrega tudo que você tem. Não vou entregar. Está vendo só? Você está preso. O seu coração te aprisiona. Você acha que fazer é o que vai te levar para perto de Deus. Então, a gente tem que pensar sobre isso. A salvação não aparece para nós dessa forma. Então, se você está sendo desafiado a dar mais para receber mais, isso não vem de Deus. A oferta que Jesus faz é a sua salvação, e ela é baseada na graça dele, e nunca nas obras que eu e você podemos fazer. Você já notou que as pessoas querem Deus, mas não desejam fazer isso por meio de Jesus? Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. As pessoas querem Deus, mas elas não querem fazer isso por meio de Jesus. As pessoas estão na igreja, estão seguindo a Deus, mas elas não estão seguindo Jesus. Isso parece uma coisa meio estranha, não é? Por que isso acontece? É porque em Jesus, porque quando as pessoas pensam em Deus, essas pessoas pensam em Deus, elas pensam assim: Deus é grandão, não é? Deus é poderoso, Ele tem o governo sobre todas as coisas, então tudo posso naquele que me fortalece. Deus é o Todo-Poderoso, então 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à direita, eu não serei atingido. Está vendo? É Deus, não é? Então, em Deus eu vou obter todas as coisas que eu preciso, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Olha aí, está vendo? Está na Bíblia essas coisas, todas essas coisas estão na Bíblia, e elas se referem a Deus mesmo. Então as pessoas olham a Bíblia cortada, né, por partes. Então selecionam algumas partes da Bíblia que lhes interessam, e aí acham que existe um escudo, um campo de força sobre elas, e nada vai acontecer. Entretanto, a questão é a salvação que vem por meio de Jesus. E quais são os temas que estão em Jesus? Arrependimento, sacrifício, renúncia, vida discipular. Então não é o que você faz, mas é o quanto você se entrega. Percebe? Então tem muita gente na igreja, eu vou dizer isso, tá bom, gente? Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Seguindo a Deus, mas não seguem Jesus. Parece meio esquisito o que eu estou dizendo, e é mesmo, tá bom? Mas talvez seja uma maneira de você entender que as pessoas estão assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pronto, é isso que Jesus disse, não é? Puxa, que legal, Deus, não é? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No Novo Testamento aqui, fariseus religiosos: Deus, Jeová, não é? E aí Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, a esse nível de sacrifício. Porque com Jesus é isso, não é? Colocar aos pés da cruz, crucificar o meu eu, deixar que Jesus reine, Jesus acima de todas as coisas na minha vida. Ele é o meu Senhor, e quando eu digo Ele é o meu Senhor, Ele governa a minha vida de devoção a Ele, o quanto eu entrego, se Ele é primeiro ou não na minha vida, Ele é o mais importante mesmo. Percebe? Quando a gente direciona para Deus, fica tudo mais fácil. Mas quando a gente olha para Jesus, então os temas se embolam um pouco na nossa mente, e a gente tem que fazer um autoexame. Tem mais: sem Jesus a religião é vã. A única obra que importa na salvação é aquela que foi feita por Jesus na cruz, por isso a salvação. Muitas pessoas dizem que depois que começaram a frequentar essa ou aquela igreja, as bênçãos multiplicaram e tudo melhorou. Você já deve ter ouvido muito isso. Depois que eu fui lá naquela igreja, a minha vida estava uma desgraça, estava dando tudo errado, não é? Passando um sofrimento, mas depois que eu fui naquela igreja, a minha situação melhorou, comprei um carro novo, fui promovido no trabalho, não é? Então, muitas pessoas dizem isso. Bom, gente, embora a igreja seja muito importante, nós somos a igreja, nós somos defensores da igreja, e embora ela seja muito importante nesse processo, eu preciso dizer a você que a igreja não é um fim em si mesma. As pessoas podem e as pessoas precisam sim ir à igreja, mas o que se espera depois que elas estiverem lá, é que elas possam ir até Jesus. Porque talvez você possa ser um frequentador de uma igreja, talvez você possa ser até um membro de uma igreja, mas se você não for até Jesus,
Você irá para o inferno quando você partir dessa vida. É uma palavra difícil de dizer, e mais difícil ainda de se ouvir, mas é a mais pura realidade. Não há, Atos 4,12, meu versículo preferido de toda a Bíblia, salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Palavras de Pedro ao Sinédrio, palavras de coragem. Então só em Jesus existe a salvação. Muitas pessoas vão à igreja, mas nunca tiveram um encontro com Jesus de verdade. Por que muitas pessoas abandonam? Por que muitas pessoas não têm firmeza na igreja, na vida cristã, no básico? Para mim, ir à igreja é o mais simples de tudo. É o mais, você não consegue nem vir à igreja. Então, aí meu amigo, aí não sei nem o que falar para você, né? Não consegue nem vir à igreja. Então, a gente tem que pensar sobre isso. A fonte da salvação não está na igreja, mas naquele que é o Senhor e o Salvador da igreja. Então, preste atenção, talvez você está sendo enganado, ou talvez você esteja sendo enganado, talvez você esteja se enganando, achando que você é, mas você não é. Você acredita em Deus, acredita que Ele existe, sinceramente é um bom começo, mas isso não é tudo. Se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai continuar na mesma. A perdição te aguarda. É duro dizer isso. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Qual é a minha relação com Jesus? O que Jesus requer de mim? Bom, tudo isso que a gente falou aqui. Aí, percebe como a igreja entra? Jesus instituiu a igreja. Por que eu vou à igreja? Eu vou à igreja porque é legal? Não, vou à igreja porque Jesus a instituiu. Ele é o Senhor da igreja, Ele que criou. A igreja foi uma ideia de Jesus. Ele veio aqui pessoalmente. Gente, Jesus veio pessoalmente para estabelecer a sua igreja. Ele não mandou ninguém fazer, não deu um raio do céu, ele não criou alguma coisa, não foi o Pai que fez, foi Jesus, Ele veio. Percebe como essas coisas estão totalmente relacionadas? Então fica aqui o meu desafio a você que está me ouvindo aí, assistindo o culto de casa. Deus está vendo a sua vida e Deus quer convidar você, Deus está desafiando você a mudar a sua perspectiva. A gente precisa pensar sobre essas coisas. Então faça uma autoanálise, sonde a sua real motivação. Por que você está aqui? Por que você está nesse caminho? Por que você se batizou? Por que você serve numa igreja? Tornou-se automático? Você serve porque, não gosto de ficar parado? Você faz porque você é bom em alguma coisa, eu sei tocar bem, né? Eu sou bom com as palavras, eu tenho um sorriso legal para dar às pessoas. Essas coisas são muito boas, porque são dons que Deus dá para a gente, mas elas não são um fim em si mesmo. Nós estamos aqui por causa de Jesus, porque Ele salvou a nossa vida. Ele é a nossa razão de ser, Ele é a nossa motivação. A nossa existência é por causa de Cristo, por causa de Jesus. Então, algumas pessoas interpretaram, né, ou sei lá se interpretaram mal ou não, algumas vezes quando eu disse assim, tudo que acontece na igreja... Tudo que na igreja a gente começar falando tem que ir não é bom, né? Eu tenho que ir à igreja, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que participar do ministério, eu tenho que ir num pequeno grupo. Então, por favor, não interprete mal essa minha fala e use disso para não, mas o pastor falou que a gente tem que fazer. Jesus é a nossa salvação. Então, a motivação por estarmos aqui é porque Ele salvou a minha vida. Se não fosse por Cristo, eu iria para o inferno. Não há mérito algum em mim, nem em você. Portanto, a primeira coisa é a salvação em Jesus Cristo. Então, olhe para a igreja. Se a sua igreja não fala sobre a salvação em Jesus, se a cruz de Cristo não é o tema central da sua igreja, essa não é uma igreja que você deve frequentar. Eu não sei se agora a gente fala amém, ou se a gente fala misericórdia. Bom, a segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que está inserido nas palavras de Jesus, é liberdade. Jesus diz no versículo 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair. Existem portas que conduzem ao cativeiro, que conduzem à escravidão. Então, o pecado é a principal delas. Ela é a principal porta que escraviza as pessoas. Nós temos hoje pessoas presas pelo pecado. Não muitas palavras atrás, na mensagem anterior, eu fiz a citação de Efésios 6,12, onde diz que governos e autoridades do mal estão trabalhando para que as pessoas vivam sob imensa escuridão. Então, lembram-se do que eu disse?
Porque a gente olha estarrecido para as coisas que acontecem no mundo. Maldade, corrupção, violência, imoralidade, depravação. A gente vê coisas e nós falamos misericórdia. Como isso é possível? Que mundo é esse que nós vivemos? Sabe por que isso acontece? Porque o mal é organizado. Porque o mal tem autoridades, poderes, governos. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sei se é isso, mas que se reúnem para organizar o que estão fazendo. Então eu falei, nós estudamos sobre isso no pequeno grupo, na semana, lá no meu PG, eu falei assim, gente, a gente comentou assim, poxa, começamos talvez com uma pequena luz, ainda que seja uma luz de 50 watts, né? Eu falei, tá bom, ótimo, que bom que comecemos pelo menos com uma luzinha de 50 watts. Mas, gente, a gente não pode ficar sempre nessa luz de 50 watts, pelo amor de Deus. A gente precisa ser mais do que isso. Não é verdade? Olha, por exemplo, às vezes a gente ouve as pessoas assim, eu não sei nada da Bíblia. Eu não conheço nenhuma história. Eu tenho vergonha. As forças do mal estão organizadas para cegar as pessoas. E a gente ainda está aqui. Eu não sei bem as histórias da Bíblia. Eu não sei como fazer. Eu não vou me envolver. Eu tenho muita coisa para fazer. O mal está reunido, trabalhando para cegar a humanidade. E nós estamos aqui ainda nos rudimentos, com uma luzinha de 50 watts, querendo iluminar um mundo inteiro. Vai com uma luz de 50 watts numa casa enorme, toda escura. Não serve para nada. Mas se você aumentar a intensidade, botar uma luz 100, não é sei lá de quanto que é, agora que mudou os negócios, agora eu não entendo mais nada como é que funciona assim, os engenheiros aí é que sabem, né, Diego? Então aí você vai lá e aí bota uma luz forte nesse negócio. Vamos aumentar a intensidade dessa nossa luz aí, para que fique mais claro, para a gente dissipar a escuridão, porque nós carregamos em nós a luz de Jesus. Amém? Então, o pecado é essa principal porta, que está aberta aí e vem cativando as pessoas. E aqueles que entram por essas portas, eles tornam-se prisioneiros do pecado e das paixões desse mundo. Então são portas largas, são portas espaçosas. Só que quando as pessoas entram lá, é bem largo, aí é uma maravilha. Então a gente entra, as pessoas vão, elas curtem, porque é o que a vida oferece, porque é bem largo, dá para passar e dá para curtir à vontade, porque o mundo oferece muita coisa muito legal. Só que muitas vezes quando ela chega lá, ela percebe que ela entrou num beco sem saída, ela não consegue mais voltar, está escuro, ela está perdida no meio daquele lugar. Entretanto, existe uma outra porta também muito perigosa, a porta do engano religioso. Muitos têm entrado por essa porta e se transformado em prisioneiros de sistemas religiosos. Tornam-se escravos de líderes, pastores que mandam na vida das pessoas. Literalmente entram porta dentro da casa dessas pessoas e querem comandar a vida das pessoas. As pessoas tornam-se escravos de líderes, de regras e de disciplinas rígidas, criadas por homens, para fazer as pessoas reféns dos seus métodos e das suas estratégias. Não é de coisas da palavra de Deus, é ensino da palavra de Deus. São de métodos e estratégias que elas criaram para manter a sua própria estrutura segura. São manipuladores. São verdadeiros lobos vestidos de cordeiro. É assim que são essas pessoas. Muito cuidado. Jesus é a porta das ovelhas que conduz à liberdade. Então, quem entra pela porta das ovelhas, que é Jesus, olha que bonito isso que está no texto, entra e sai. A gente precisaria entender isso, não é? Então, você não está preso, não está restrito. Então, não é pela regra, é pelo amor. Não é porque alguém mandou fazer, embora a gente precise de liderança e precisamos ser liderados. Mas eu encho o meu coração de alegria por receber aquela ordem e fazer parte da coisa. Sabe como que é? Então a gente divide as tarefas aqui, né? Pessoal, você faz isso, você cuida disso, você cuida daquilo. E a pessoa não sente aquilo como um peso. Ela sai com alegria para fazer aquilo. Às vezes é pesado porque é pesado, o trabalho é árduo, tudo bem. Mas não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, não importa que seja árduo, eu faço com alegria, é para o meu Senhor Jesus. Eu aceito eu me submeto à liderança, eu me submeto a ouvir uma ordem. Sim, por quê? Porque eu quero servir ao meu Senhor Jesus. Então é isso, você se torna livre de um sistema.
de um conjunto de regras, de um jugo que pesa, um jugo que humilha. Deus nos chamou para a liberdade. Então, quando a gente crê no Filho de Deus, é que verdadeiramente, não é o que diz a Bíblia? Somos livres. A liberdade, portanto, está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A terceira palavra que eu queria dizer para vocês, que eu vejo aí em Jesus, é a palavra provisão. Versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair, e achará comida. Na linguagem antiga que você acompanha, eu estou pregando essa série na nova tradução na linguagem de hoje, mas na mais antiga a gente vai dizer, achará pastagens, pode ser também. Então quem entra pela porta das ovelhas, que é Jesus, encontra pastagem segura, encontra comida, encontra alimento. Jesus sacia a nossa fome, Jesus sacia a nossa sede. Jesus alimenta a nossa alma com bondade, com graça, com misericórdia. É isso que nos sustenta. Então, o legalismo farisaico matava as pessoas nos dias de Jesus. Assim como a religiosidade nos nossos dias também mata. A religiosidade mata. Mas quem vai a Jesus encontra vida abundante. É isso que Jesus está dizendo aqui. Isso é muito bonito, gente, porque quando uma pessoa compreende isso e começa a provar dessa intimidade com Deus, ela não tem mais como prioridade para si a necessidade da cura. Não que ela não queira a cura. Não imagino que alguém que está doente não queira ser curado e nem ore por isso. É óbvio que oramos e queremos a cura. Mas isso deixa de ser prioridade. O sucesso financeiro, os prazeres desse mundo, tudo isso deixa de ser prioridade. Entende? Porque Jesus é abundante vida dentro de si. Em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso. Então se a cura vier, amém. Se ela não vier, em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso. Então se a prosperidade financeira vier, amém. Ela é fruto do seu trabalho. E eu peço a Deus que você prospere. Como eu sempre digo aqui, eu fico feliz quando eu vejo a prosperidade dos irmãos que compram um carro novo, os meninos, as meninas aí que vão para a faculdade, o pessoal que se prepara para o casamento. Eu acho tudo isso lindo e maravilhoso. E eu peço a Deus que abençoe meu coração com toda a minha sinceridade. Enche de alegria por todos vocês e por mim também. Mas isso não é um fim em si mesmo. Isso é a graça, a bondade de Deus, fruto do trabalho que temos. E aí, se essas coisas não vierem, ou se vierem de outro jeito que não é o que nós queríamos, não tem problema, porque a nossa vida abundante está no Senhor. Então, essa pessoa aprende a se deleitar no Senhor. E ela compreende que o viver é Cristo, e que o morrer é lucro, por exemplo. Que não é mais ela quem vive, palavras de Paulo, né? Mas é Cristo que vive dentro dessa pessoa de forma ativa e produtiva. Então ela finalmente compreende que a satisfação e o contentamento, e eu acho que essa é a palavra principal, são a resposta da provisão constante de Deus sobre a sua vida. E aí, isso lhe basta. Então, o que você prefere? Que a gente comece a pregar aqui na igreja, doe mais dinheiro. E aí Deus vai dar muitas bênçãos para você. E você vai adquirir um montão de coisas. Eu não sei nem como que fala isso. Ou você prefere que a gente diga assim: deposite a sua vida no Senhor. Renuncie às coisas desse mundo. Deixa que Deus trabalhe em você. Deixa que Deus opere na sua vida. E trabalhe firmemente. A gente vai orar para que Deus cure. Vamos orar para que Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe o seu relacionamento, o seu namoro, o seu casamento, seus objetivos de vida. Mas deposita tudo isso nas mãos de Deus, porque Deus tem sempre o melhor. Então aconteça o que acontecer, lá na frente você estará satisfeito e feliz, porque Deus está fazendo a obra dele na sua vida. Eu prefiro essa mensagem, eu creio que você também, amém? E a quarta coisa que eu gostaria de falar aqui é o que eu chamo aí no texto de plenitude. É o que está no versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. A gente deve lembrar que lá no início de tudo, o propósito de Jesus era contrapor os falsos líderes. A gente às vezes esquece disso aqui, às vezes, né? Os fariseus, os religiosos do tempo dele, que eram os verdadeiros ladrões de ovelhas. É por isso que Jesus diz que o ladrão só vem com o objetivo de roubar, matar e destruir. O falso pastor, ele é inescrupuloso com as suas vítimas. Ele seduz as pessoas com as palavras de bajulação. Ele usa da sua prédica,
do seu jeito de falar, da sua autoridade, do respeito que as pessoas têm por ele, vou usar uma palavra pesada aqui, seduzir as suas vítimas. Então ele seduz pessoas com palavras de bajulação, com falsas promessas, dê isso e você receberá aquilo. Ele faz comércio das pessoas. Ele não tira delas apenas os seus bens, mas também deixa essas pessoas espiritualmente falidas. Então, como já disse, são lobos em peles de ovelhas. Eles oferecem palha em lugar de trigo para as ovelhas. Eles não alimentam as suas ovelhas e ainda roubam a sua lã. Deixam elas bem magrinhas, no frio, sofrendo. Falsos profetas enganam o povo, substituindo a palavra de Deus pelas suas próprias ideias. Isso aqui é uma coisa terrível. A Bíblia ensina por meio de muitas histórias que a mensagem pregada pelos falsos pastores faz o povo se esquecer de Deus e da sua palavra. Tem um monte de histórias bíblicas, sobretudo os profetas, porque os falsos vinham e enganavam o povo, e o povo se esquecia da palavra de Deus. Por que a gente vem sempre à igreja? Por que a gente incentiva sempre a leitura da Bíblia? Por que a gente incentiva sempre o estudo de devocionais, escola bíblica discipuladora, pequenos grupos? Por que a gente faz esse tanto de coisa? Por que a gente prega domingo após domingo? Porque a palavra de Deus pode ser esquecida se ela não for pregada. Então, é um evangelho de engano que esses pastores falsos pregam. É engodo isso, não é? É, como diz Paulo aos Gálatas, é outro evangelho que não é evangelho. É uma mentira travestida de verdade. Parece verdade, mas não é. Não é? É bem isso mesmo. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, agora, isso é um homem ou isso é uma mulher? Não é? Acontece a mesma coisa. Ele vai dizer assim, isso é de Deus? Isso não é de Deus? Parece que é, mas será que é mesmo? Então, como diz Jesus numa parábola, são cegos guiando outros cegos pelo caminho. Mas aqueles que ouvem e seguem o bom pastor recebem vida abundante, é o que Jesus fala. Então essa palavra de Jesus sugere ovelhas bem nutridas, não é? Ovelhas satisfeitas com aquilo que tem recebido do seu pastor. A plenitude, o que é plenitude? Plenitude é a abundância, é não sentir falta de nada. Veja bem, plenitude não é ter tudo, mas é ter contentamento naquilo que se tem. Isso é plenitude. A vida abundante não se refere necessariamente ou especificamente à longevidade, né? Mas certamente também à qualidade de vida, isso sim. Jesus, ele mesmo diz que ele veio para dar vida plena, vida abundante, vida eterna. Todas essas são palavras ditas por Jesus. Como eu sempre gosto de dizer, vida abundante é vida que não acaba mais. É vida que não acaba mais, não é? É por isso que nele nós encontramos paz, descanso, segurança e companhia eterna. Amém? Eu quero agora concluir e encerrar aqui a minha mensagem com 3 afirmações para vocês, importantes para a sua vida, para que ao conhecer mais e mais a pessoa de Jesus, você consiga se afastar do pecado e possa afirmar ainda mais a sua fé e viver a vida que só o Senhor Jesus pode oferecer para você. 3 afirmações, por favor. A primeira delas é: o diabo e o mundo são enganadores. Então, o diabo promete liberdade, mas ele escraviza as pessoas. Infelizmente, existem portas que as pessoas entram e não conseguem mais sair. Portas abertas por Satanás que levam por caminhos de destruição e morte. Talvez você já conversou com pessoas assim, que dizem assim: não há mais o que fazer, a minha vida está perdida. Eu cheguei num nível, num ponto em que a minha vida, eu estou derrotado. Muitas pessoas nessa situação acabam dando cabo de sua própria vida, cometendo suicídio. Outras pessoas se desiludem completamente e se entregam completamente aos pecados desse mundo, porque elas não conseguem mais sair deles. O mundo, por sua vez, faz promessas mirabolantes, não é? Então oferece o pecado como se fosse, eu coloquei aqui assim, como se fosse uma fina iguaria servida numa bandeja de prata, sabe?
chega muito bonito, como é que fala? A preparação do prato é linda. É um prato digno de um MasterChef. Você olha aquilo e você quer comer aquilo com os olhos, porque é lindo, é maravilhoso. E aí você cai naquela e você come. E aquilo é delicioso na sua boca, mas depois é amargo no seu estômago. Com o tempo você vai ter uma intoxicação alimentar, você vai ter um monte de problemas desencadeados por aquilo que parecia tão bom. É assim que o mundo oferece para a gente, é assim que o pecado chega para nós. Então o mundo oferece, por exemplo, prazer imediato e momentâneo, não é? Então seja feliz agora. Então assim, relacione-se sexualmente com o máximo de pessoas. Isso vai satisfazer a sua sexualidade, por exemplo. Jogue, não é? Os jogos aí da internet agora aí, não é? Dinheiro rápido, gerando aí na sua conta, tá vendo? Prazer momentâneo. Fique com o máximo de pessoas, né? Curta, aproveite a vida, divirta-se. Prazer momentâneo. Você diz para mim, pastor, isso é prazer momentâneo? É óbvio que é prazer momentâneo, né? Quem que não gosta dessas coisas? Quem que não gosta de receber dinheiro rápido? Quem que não gostaria de ter um relacionamento? Isso é normal, isso é da humanidade. Mas os prazeres momentâneos que o mundo oferece podem ser uma grande cilada para a nossa destruição. Maioria das vezes, esses prazeres momentâneos podem levar pessoas ao desgosto eterno. Por isso Tiago alerta a gente. Olha esse texto. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou o apóstolo João também nos exorta. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Segunda afirmação que eu quero fazer aqui a você nessa noite. Jesus é a porta das ovelhas. Bom, você já ouviu isso, mas eu quero reafirmar agora. Jesus não é apenas uma porta qualquer. Ele não é mais uma saída, uma opção entre tantas. Ele é a porta das ovelhas. É um artigo definido aqui, não é? Ele é a porta das ovelhas. Aqueles que entram por essa porta encontram pastagem, um curral seguro, um abrigo seguro. Jesus liberta do medo, do pecado, do diabo. Jesus liberta, enfim, da morte espiritual eterna. Isso porque ele oferece uma vida abundante, ou seja, uma vida que não acaba mais. Essa se contrapõe à perdição eterna. E se você entrar pela porta que é Jesus, você vai sentir a liberdade de poder entrar e sair. Não é abandonar a fé, não é disso que nós estamos falando. Mas é a liberdade que você tem em Cristo. Ele está de braços abertos para você em todo o tempo. Não será mais o peso do pecado. Não será mais o jugo da religião. A graça vai retirar o peso que está sobre os seus ombros. Foi Jesus que prometeu isso. Olha esse texto, Mateus 11. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu só consigo imaginar Jesus falando isso de uma maneira muito suave, porque ele via o olhar das pessoas, tentando vencer o conjunto de regras imposto pelos religiosos. E Jesus deve falar isso aqui, talvez com palavras e com uma voz mansa, dizendo: venham até mim, saiam dessa, caminhem comigo. E a terceira e última afirmação que eu quero fazer: a verdadeira felicidade está em conhecer Jesus. Conhecer Jesus é experimentá-lo, é se deleitar nele, e isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. No mesmo evangelho de João, Jesus falou sobre o quão importante é conhecê-lo. Olha o texto: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, está vendo aí? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. Não se trata de um conhecimento teórico ou de apenas ouvir dizer, não. Também aqui não se trata de um conhecimento intelectual ou meramente científico, não é isso. É uma experiência. Então, não temos mais fome, porque Jesus é o pão da vida.
nós não andamos mais em trevas, porque Jesus é a luz do mundo. E nós não temos mais medo dos ataques do inimigo, do mundo ou desses perigos da religiosidade, porque Jesus é a porta das ovelhas. E Jesus nos mantém num lugar seguro. Eu quero terminar a minha mensagem com uma frase que eu coloquei aqui para você pensar, que é: você precisa dar um passo de fé. Você precisa se lançar nas mãos do Senhor e viver a liberdade que Ele oferece. Afinal de contas, Jesus é muito mais do que você pensa. Amém? Vamos ficar em pé. Quero orar com você. Nós vamos cantar uma canção tão conhecida de todos nós, mas que revela esse Jesus a quem servimos. Este Deus maravilhoso que nos ama, que não está preso a nenhum conjunto de regras humanas. É um Deus que nos pastoreia com amor, que nos traz para perto de si e diz: está pesado? Venham a mim. Você está sofrendo? Entre por mim que sou a porta. Caminhe comigo. Que a gente possa viver essa grande experiência do Evangelho de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado por podermos estudar esse texto extraordinário. Não há palavras que nós possamos dizer para essas palavras de Jesus tão maravilhosas. Obrigado porque o Senhor Jesus é a porta das ovelhas. Que nós possamos entrar e sair pelo Senhor, onde nós encontramos pastagem seguro, um lugar especial, um lugar maravilhoso, onde a gente pode desfrutar de plena paz, de vida abundante. Deus, que a gente não fique rolando na lama do pecado, que a gente não fique preso ao mundanismo, e que a gente não seja escravo da religiosidade, mas que nós sejamos filhos obedientes do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome dele que nós oramos. Amém.